O que acontece é o seguinte, Kaká, é importante essa informação de que o Yuri Alberto e o Garro estarão aptos, né, treinaram com bola, estarão aptos para enfrentar o Cruzeiro, mas eu não consigo ver esse Corinthians como favorito no confronto contra o Cruzeiro, diante do Cruzeiro. Favorito definitivamente não é. É claro que o Corinthians pode se classificar para uma final, porque trata-se de um jogo de Copa. No jogo de Copa a mobilização é outra, o imponderável entra em campo, aquela coisa toda. Mas o time do Cruzeiro é muito melhor. E o time do Cruzeiro também se poupou na partida contra o Santos ontem. Então a gente pode olhar para esse time do Cruzeiro e falar, essa equipe é melhor. Essa equipe é mais bem treinada. Essa equipe tem um entorno que lhe é mais favorável no que diz respeito à organização fora do campo. Então, se você olha para todos os pré-requisitos, você vê o Cruzeiro bem à frente do Corinthians. Não é pouco à frente, não. Então, assim, você pega o do goleiro ao ponto esquerdo. O time do Cruzeiro é melhor, é mais equilibrado. Você pega a organização, né, do clube. O clube é mais organizado do que o do Corinthians. O técnico, o Leonardo Jardim, é melhor do que o Dorival Júnior. Então, tudo na bola... O Cruzeiro é favorito no confronto diante do Corinthians. Já que é a intenção do nosso diretor projetar aqui já a rodada de quarta, você está esperando um jogo de ataque contra a defesa? Quer dizer, se fosse no boxe, um ficaria no centro do ringue e outro ficaria nas cordas rodando o tempo todo? Kaká, é o seguinte, esse time do Cruzeiro, embora tenha subido um pouco nesse aspecto durante o Campeonato Brasileiro, não gosta tanto da bola assim. Então, é um time que eu acho que vai colocar o Corinthians nas cordas, é uma previsão, pela marcação na saída de bola do adversário. Eu acho que é aí que o Cruzeiro vai ter uma superioridade em relação ao Corinthians, que acho que será flagrante nos primeiros momentos da partida. E o Corinthians acho que vai investir muito nas inversões de jogo, principalmente da esquerda para a direita, para procurar o Mateuzinho. Acho que é aí que o Corinthians tem um caminho. Mas não é muita coisa, né? O repertório ofensivo, mesmo tendo pouco a bola, do Cruzeiro é muito maior, muito mais vasto do que a da equipe paulista. O Corinthians vai precisar sobreviver ao primeiro jogo. Depois traz o jogo para São Paulo e Itaquera é um cenário mais favorável ao Corinthians do que o que a gente tem de largada no confronto entre Cruzeiro. Sobreviver, você diz, o empate seria... O empate é uma derrota por um placar mínimo. 1-0, 2-1, 2-0 eu já acho que é complicado você reverter. O Cruzeiro teve alguns tropeços ao longo do Campeonato Brasileiro e contra equipes que não eram favoritas, não eram jogos grandes. Ceará, por exemplo. Ceará. Então, eu acho que o Corinthians se apega a isso. A gente é bem cascudo, já passou por várias situações no futebol. E futebol é um esporte muito específico em que o favorito não necessariamente vai vencer o confronto, mas estou com o Berna. Eu acho que o Cruzeiro está bem à frente do Corinthians na largada, mas o Corinthians tem 3 jogadores que podem fazer a diferença, veremos se eles estarão em campo. No caso, Memphis, Yuri e Garro. Mas o que mais acho que torna preocupante a situação do Corinthians é que o Corinthians há muito tempo não joga bem. Se a gente for olhar para a sequência, acho que o último bom jogo do Corinthians foi contra o São Paulo em Itaquera. O primeiro tempo, sobretudo. Aí depois o Memphis decide na segunda etapa, quando o jogo já estava bem... E esse jogo foi no dia 20 de novembro, hoje é dia 8 de dezembro. Já faz tempo, faz quase 20 dias. Você pegar um jogo em 90 minutos, em que o Corinthians esteve bem, você não vai achar. 90 minutos. Não, e você também, constância. Você também dificilmente vai achar uma sequência de 2 jogos bons do Corinthians. O Corinthians jogou bem esse jogo e o próximo ele jogou bem. Não, ele jogou bem contra o São Paulo, aí contra o Cruzeiro foi... uma tragédia, 3-0. Depois ele não jogou bem contra o Botafogo, ele não jogou bem contra o Fortaleza, ele não jogou bem contra o Juventude. Então, é isso que preocupa. Há muito tempo o Corinthians não mostra um futebol capaz de superar o que o Cruzeiro tem apresentado no Campeonato Brasileiro. Olha aqui, quartas de final, o Corinthians eliminou o Atlético Paranaense e o Cruzeiro venceu 2 vezes o Atlético Mineiro por 2-0, que é o seu arquirrival. Vou sublinhar a minha primeira frase no comentário. É um cenário muito difícil para se trabalhar. Sublinhado, vamos lá. O trabalho do Dorival é ruim. Concordo. O trabalho do Dorival é ruim. O time não tem cara de nada. É uma tentativa de tudo e não é nada. Então, o que o corintiano faz hoje? Ele se apega nos 3 citados pelo Léo. Só que o Memphis está voltando de lesão, o Yuri Alberto se lesionou e não foi mais o mesmo e está voltando de lesão novamente e o Garro não joga nada a temporada inteira.
A partida do Garro foi contra o Cruzeiro, né, no Mineirão, foi constrangedora. Sim. Como foi ruim contra o Ceará aqui também. Horrível. Exatamente. Aliás, ele toma um cartão bobo no final que o tira do clássico contra o São Paulo. Então, você olha para o time do Corinthians, você sabe exatamente, olhando para o confronto, você já mais ou menos imagina a escalação do Cruzeiro para o jogo contra o Corinthians, certo? Você vai olhar para Cássio, William, Vidalba, Fabrício Bruno e Kaique. Aí você olha para Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira, Christian, Arroio e Caio Jorge. Esse provavelmente é o time, a não ser que aconteça alguma coisa com alguém ali. Vocês sabem escalar o Corinthians? A gente sabe que vai ser com Hugo Souza, Mateuzinho e lá na frente o trio. Com linha de 3 ou linha de 4? Deve ser com linha de 3. Deve ser com linha exato, de 3. A gente não tem então, essa... Assim, ele não conseguiu dar uma cravar cara pro Corinthians até agora. E hoje você olha pro Corinthians nesse confronto, opa, tomara que os 3 estejam bem lá na frente para que o Corinthians consiga superar Ivan, esse adversário complicado. Mas não entra na conta os desfalques, principalmente do trio de Muito. O trio de atacantes, né? Muito. E o resto? Não, muito. Tem um resto. O resto também se machuca tanto quanto os 3 de frente. A gente fala muito dos problemas do São Paulo, que o São Paulo tem muitos jogadores no departamento médico. Acho que se a gente for olhar o DM do Corinthians, não tem aquela lista que tem no departamento médico do São Paulo, mas todos já passaram por ali também. Hora é um, hora é outro, que está fora, hoje eu não tenho um, hoje eu não tenho outro. Ele não tem um elenco qualificado na mão, um elenco que, se o Ranieri não jogar, ele tem um jogador com as mesmas características para colocar. Se o José Martínez não jogar, ele tem um jogador com as mesmas características. Eu acredito que ele não tem isso na mão. Não acho que o trabalho do Dorival seja espetacular, mas eu acho que é muito difícil trabalhar hoje no Corinthians. Isso eu estou só listando aqui fatores de campo, tá? Fora todo o entorno, todos os problemas diretivos que o Corinthians tem. O Dorival foi contratado por um presidente, agora ele trabalha com outro. O diretor de futebol é sempre questionado, salários às vezes atrasados. Então, eu acho que é muito difícil trabalhar hoje. Isso nós estamos falando para disputar uma semifinal de Copa do Brasil. Como é que você explica uma das maiores folhas do país ficar atrás do Santos na tabela de classificação depois de tudo que o Santos passou no Campeonato Brasileiro? Também. Ele é sócio. Ele contrata os caras. Bem, mas, Léo, os caras estão lá, são esses. Não dá pra fazer mais nada? Os caras que estão lá são esses. O trabalho dele é ruim. Não acho que o trabalho dele é ruim. Eu acho que o trabalho é regular. O trabalho dele é regular. Eu acho ruim. Eu acho regular. Ivan, né? Diante de tudo isso que a gente listou aqui, não tem como falar que o trabalho dele é ruim. A gente listou um monte de coisa, é ruim. Mas é ruim mesmo como? Assim, ele conseguiria pelo menos organizar minimamente esse time. Ele não conseguiu dar uma cara para a equipe do Corinthians. O fato de terminar atrás do Santos é emblemático. Para a instituição e para o Dorival. Tá. Eu acho que vocês têm um ponto, mas eu acho muito difícil trabalhar hoje no Corinthians, cara, sinceramente. Tem N fatores que fogem do campo e que ele tem que lidar dia a dia. Mas todos os outros... Isso é caótico. Isso é caótico e influencia diretamente no campo. Eu sei, mas vamos lá, nas condições de trabalho que ele tem, que são ruins, tá? Péssimo. Um time que ele tem. Não dá para o Corinthians ter como principal jogar a cruzamento para o Gustavo Henrique. Mas o que o Corinthians tem hoje? Tirando o trio de frente, tá? O que o Corinthians tem hoje enquanto ele? O Ranieri é um bom jogador. Mas o Mateuzinho jogando como ala funciona. Não acho um bom lateral. Ele colocou um sistema com 3 zagueiros para os laterais passarem. É isso. O time não tem ponta, o time precisa... O time não tem ponta, mas aí não é ele. O time, para guarnecer os laterais, ele precisa colocar esses caras. A gente está falando de Bidu e Mateuzinho, 2 laterais que têm dificuldades defensivas. É fato, mas o cobertor é curto. A gente fala sobre isso aqui. Em qualquer time. Agora, ele tem caras... Bom, o Maicon... Não sei se o Maicon vai jogar. O Maicon teve uma temporada ok. O Maicon vai mudar o patamar de qual equipe no futebol brasileiro? A questão é essa, se você tirar o trio de frente, não tem nada ali. Mas a questão é essa, você citou o São Paulo, por exemplo, que terminou na 8ª colocação, porque alguém ali conseguiu em algum momento organizar minimamente a equipe. Aquela sequência inicial do Crespo. É péssima. Foi aquela sequência inicial do Crespo. Se não tivesse aquela sequência, era a mesma situação. E que grande momento do Dorival? A eliminação do Palmeiras? Em que o Crespo teve a maioria dos jogadores à disposição, algo que o Dorival não conseguiu ter. A gente não consegue falar dos 3 caras de frente ao mesmo tempo. Eu estou entendendo o que o Léo está dizendo e pergunto para vocês dois aqui. Se no dia 21 o Corinthians conquistar a Copa do Brasil, vocês vão manter o mesmo discurso? Sendo que
Corinthians ganhou o Campeonato Paulista, eliminou o Palmeiras no Paulista e na Copa do Brasil e com uma possibilidade de ganhar um título. Ganhou o Campeonato Paulista com o Ramon Dias ainda. Não, eu não estou atribuindo ao Dorival. Estou falando do Corinthians, que a gente critica tanto, que tem uma administração pífia, problemas seríssimos financeiros e tal, e o Dorival já se referiu a isso, né? Mas, enfim, o Corinthians pode terminar a temporada melhor que o Palmeiras, melhor que o São Paulo, melhor que o Santos. A torcida gritou no estádio, certo? A organizada já se manifestou. Tá todo mundo percebendo, gente, do jeito que tá, o Corinthians não vai conseguir nem superar o primeiro duelo contra o Cruzeiro no Mineirão. Ivan, pode acontecer, eu volto ao início do meu comentário anterior. Pode acontecer porque trata-se de Copa. Sim, perfeito. Pode acontecer de o Corinthians ser campeão. Pode acontecer. Ninguém aqui está falando o contrário. Eu vou manter, a minha posição vai ser a mesma. Eu acho que é um trabalho com saldo devedor, como diria Emerson Leão. Para mim, o saldo do Dorival é devedor na temporada. O Dorival é rei de Copas, né? Porque já são quantas Copas? 3 Copas do Brasil. O desempenho dele na Copa do Brasil é muito bom. Eu acho que com esse elenco que está aí, sinceramente, o elenco, tirando os 3 caras da frente que são diferenciados, o elenco é bem ruim. Se a folha é alta, se o Corinthians gasta muito dinheiro com esses caras, aí não é com o Dorival Júnior, é com a diretoria do Corinthians. O Corinthians pode terminar muito melhor na temporada do que Palmeiras, São Paulo e Santos, só para citar esses 3, né? Mas, enfim, vamos esperar. Como é que diria Joaquim Soares, que você trabalhou junto? O jogo é jogado e lambaria é pescado? É no andar da carruagem que a abóbora se ajeita. Então,